Ou você para de fumar agora, ou não vai ver seu filho crescer. Meu nome é Nilza do Rosário. E essa foi a primeira frase que eu escutei logo que eu acordei de uma parada cardíaca. Eu estava rodeada, era minha mãe, as enfermeiras, meu marido e do meu lado o médico do pronto-socorro. Foi ele que me disse essa frase. Eu estava numa cama do hospital, assustada, sem saber exatamente o que tinha acontecido comigo. Mas antes de falar o que aconteceu depois desse dia, e como eu acabei achando um meio de largar o cigarro sem ansiedade, sem angústia, de maneira definitiva, para ter uma vida plena, intensa e principalmente perto das pessoas que eu amo, eu preciso te contar como eu cheguei nessa situação. Eu comecei a fumar ainda na adolescência. Sabe como é aquela autoafirmação da juventude? Foi meio que para me enturmar, sabe? Aí eu tomei gosto por fumar. E acabou que eu não larguei mais aquilo. O cigarro passou a ser parte intensa da minha vida. Uma espécie de muleta mesmo. Sabe aquela coisa de... Eu vou fumar um cigarrinho aqui antes do café. Fumar um cigarro para dar fome. Fumar um cigarro antes da reunião. Antes de dormir. Fumar porque eu tô bebendo. E assim foi a minha vida. Só agora eu percebo essas coisas porque, como os sintomas nocivos do cigarro são lentos, a gente convive dia a dia com o prazer que o cigarro proporciona e nem percebe esses hábitos. Isso é muito triste porque não dá para detectar com muita clareza a reação das pessoas à sua volta. Você não percebe que a vida acaba girando em torno do vício. Só quando você para de fumar, se toca do quanto que o seu cheiro incomodava as pessoas ao seu redor, o cheiro de fumaça, o hálito, os seus cabelos, suas roupas, o odor de cigarro no banco dos carros, enfim. A gente não percebe, nem se liga nessas coisas. O problema é que depois de anos de prazer que a nicotina proporciona, o cigarro, inevitavelmente, ele acaba te cobrando a conta. E o primeiro aviso que a conta um dia chegaria aconteceu quando eu tinha uns 30 anos. Todo fim de semana, por muitos anos, eu, minha mãe, minha irmã, a gente reunia os maridos, namorados e ia para um sítio da família. Era uma farra, todo mundo junto, conversando, rindo, bebendo. Claro que no domingo tinha a famosa pelada dos rapazes. Sabe aquela peladinha de fim de semana dos boleiros, atletas de domingo? Então, naquela semana, eu tinha levado também o Tiago e a Keila, um casal muito chegado. Eu era madrinha de casamento dos dois. E nessa pelada, o Tiago insistiu em participar, mesmo a contragosto da Keila. O tio foi meu amigo desde a adolescência. A gente teve bandinha juntos, estudou na mesma escola. Eu que apresentei a Keila para ele. Enfim, a gente era muito próximo, muito amigo. Uma pessoa importante para mim. Eu sei que nessa partida de barrigudos contra carecas, atletas de fim de semana sem nenhuma condição de praticar esporte. O Thiago se meteu na partida, deu um pique atrás da bola, parou no meio da quadra assim, de repente, e estendeu o braço pra gente, meio que pedindo ajuda. E tombou. Infarto fulminante. Foi uma loucura. Eu nunca tinha visto alguém morrer assim na minha frente. Ainda mais uma pessoa tão próxima. Eu fiquei arrasada, sem conseguir esboçar muita reação. No velório do Tiago, a família dele comentava que a causa da morte realmente foi o cigarro. Eu sabia que ele fumava, mas como para mim era algo tão normal, eu nem prestava atenção no quanto ele fumava. Aquela estava desolada, tadinha. Me contou que ele ainda estava muito estressado no trabalho, vivendo há anos com o risco iminente de demissão e que estava fumando mais de 3 maços por dia. Na autópsia, o médico disse que mais de 70% do pulmão dele já estava tomado pela nicotina. Apesar dos riscos e da insistência da Keila para o Tiago largar o vício do cigarro, ele não conseguiu parar. E, por fim, o corpo não resistiu a esse estilo de vida. Só ali caiu a ficha. Por mais que a gente veja as imagens horrorosas nos maços de cigarro, que as pessoas falem que faz mal, que a gente saiba desde sempre que é uma droga liberada e que mata, você ignora tudo e fica imaginando que com você nada de ruim vai acontecer. Mas quando eu vi o caixão do meu amigo ali na minha frente, sabe, tão jovem, com a vida inteira pela frente, com uma família linda, eu tomei a decisão que eu não ia ter o mesmo fim.
Eu saí de lá certa de que eu ia largar essa porcaria de cigarro. Eu saí do enterro do Tiago já com o celular na mão, pesquisando as coisas na internet. Busquei sobre remédios, chiclete de nicotina e reduzi drasticamente o consumo do cigarro. Até que eu consegui parar. Parei com o cigarro. Mas se você não tem a informação certa, parar é muito, muito difícil. Para você ter uma ideia, a nicotina chega ao cérebro muito mais rápido do que a cocaína. É inacreditável que uma droga dessa seja liberada. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, 10% dos fumantes podem ter redução de expectativa de vida em até 20 anos. O cigarro é a maior causa de morte no mundo. A cada dia são 10.000 pessoas que morrem pelos efeitos do tabaco. Para você ter uma noção de como essa coisa é devastadora, biologicamente falando, a nicotina vai diretamente para o coração, cérebro, circulação, além de prejudicar todo o organismo do fumante. O corpo passa a consumir mais colesterol, reduz a quantidade de oxigênio no organismo. A fumaça do cigarro contrai os vasos capilares dos pés, das pernas, e um único cigarro, só um, já é suficiente para contrair todos os vasos sanguíneos do corpo. A cada tragada, ocorre o endurecimento das artérias do fumante, fazendo com que o coração trabalhe mais intensamente. Eu li muito sobre isso, muito mesmo. Durante uma tragada, os pulmões absorvem ácido carbônico, monóxido de carbono. Aquele que sai do cano de escapamento dos automóveis, aquela fumaça preta, sabe? Pois é, a gente manda tudo isso pro pulmão, além de outras substâncias que caem na corrente sanguínea. Resumindo, uma bomba que pagamos para colocar dentro do nosso corpo. Felizmente, para me dar ainda mais motivos para deixar o cigarro, eu descobri que estava grávida do meu namorado, hoje o meu marido. Contando isso agora, é que cai a ficha que foi algo que eu nem tive a oportunidade de dividir com o Tiago. Mas meus pais, eu, o Júnior, a gente estava radiante com a notícia. Foi meio que de surpresa, sabe? Mas a nossa relação era tão sólida que não foi um problema pra gente. Pelo contrário, a gente curtiu muito na época. O Júnior sempre foi um fofo, parceiro de vida mesmo. Eu sei que isso me deu ainda mais força para largar essa droga. Na verdade, incentivou o casal, porque o Júnior, ele também era fumante. Eu consegui, com alguns apoios, aqueles que todo mundo recorre, remédio, adesivo. Aí eu fiquei 7 meses sem colocar um cigarro na boca. Foram 7 meses mais longos da minha vida. Mas o sentimento de saúde passou a me acompanhar logo nos primeiros dias. Apesar da ansiedade quase incontrolável para fumar novamente. Sabe quando você toma um cafezinho e sente aquela falta do cigarro acompanhando? Sai de uma reunião tensa e sente vontade de fumar? Pois é. O problema de quem fuma é que você deixa o cigarro, mas o seu cérebro ainda está programado para te fazer pensar como fumante. Aí que está todo o problema. Algo que eu vou te contar daqui a uns minutinhos e que é a chave para largar o cigarro de maneira definitiva. Finalmente, meu filhote nasceu. Lindo, lindo. 3 quilos, saudável, de parto natural. Tudo como eu imaginava. Parecia mágica. Sem dúvida, foi o dia mais importante da minha vida. Mas como nada é perfeito, o meu sogro levou uns charutos para o hospital para comemorar a chegada do neto. E ofereceu um para o Júnior. O Júnior também tinha parado de fumar. Como eu disse, até para me dar apoio e por conta do bebê. Mas ele estava tão eufórico com a chegada do Lucas, o nosso filho, que na hora ele pensou, um charutinho não vai me fazer mal. Afinal, charuto a gente nem traga, né? Pois é, mas bastou ele sentir aquele gosto da fumaça na boca para ele sair correndo do hospital e comprar um cigarro picado na padaria em frente. Diz ele que pensou assim, que ia ser só para comemorar a chegada do filho. O problema é que depois ele comprou outro, mais outro. No dia seguinte, quando a gente saiu da maternidade, ele já era fumante de novo. Eu fiquei muito aborrecida com ele, mas até mesmo por conta do Lucas, ele evitava fumar na minha frente. Bom, eu como mãe de primeira viagem, eu sofri muito nos primeiros meses do Lucas. Apanhei mesmo, muitas noites sem dormir e às vezes eu não sabia como fazer para ele parar de chorar. Dava aquele desespero de ver meu filho sofrendo, chorando, e eu sem nem entender o porquê. E em uma dessas noites, que o Lucas chorou por horas durante a madrugada,
E finalmente, quando ele pegou no sono, eu estava tão exausta, tão estressada, que eu aproveitei que o Júnior estava dormindo e fui no armário, onde ele escondia os cigarros. Eu já sabia há tempos onde eles ficavam, mas eu tentava resistir. Eu nem pensei muito no que eu estava fazendo. Eu só queria sentir aquele alívio que o cigarro me dava antes. Fumei um, outro, depois guardei a carteira de cigarro dele. Isso virou uma espécie de hábito meio que secreto. As minhas pitadas de madrugada ficaram frequentes, até que passaram a ser diárias e o Júnior, lógico, percebeu. Aí foi até pior, porque eu nem me incomodava mais em esconder. Fumava de dia, de noite. Eu fui vencida pelo cigarro. E durante os primeiros anos do meu filho, eu fumei como uma chaminé. É muito desmotivador ter uma recaída. Na verdade, esse é o grande medo de todo fumante. Tentar parar e não conseguir. Dá uma sensação, assim, de ser fraca perante o vício. Algo que ninguém gosta de sentir. Talvez seja até por isso que a gente relute tanto, tanto em tentar largar o cigarro. Eu me sentia cansada ao brincar com o Lucas. Evitava esporte, ganhei muito peso, me sentia cansada subindo escadas, sentia meu corpo pedindo socorro mesmo, sabe? E como eu não acreditava que teria como parar, que o cigarro era mais forte que eu fingia não perceber. Fingia que a situação não estava ficando séria e seguia minha vida. Sabe aquela máxima que a gente usa para se enganar? Ah, eu vou morrer qualquer dia, de qualquer forma mesmo. Pois é. Mal sabia eu que naquela época já existia uma forma, uma saída para parar de fumar de maneira definitiva. Um método capaz de fazer largar o cigarro sem angústia, ansiedade, sem ganho de peso e sem recaídas. Mas infelizmente eu teria que passar pela experiência mais drástica da minha vida para descobrir isso. Até que numa manhã de outubro, voltando do supermercado, eu subi muito rápido as escadas com umas sacolas de compras na mão. Foi algo simples que eu já fiz centenas de vezes na vida. Mas naquele dia, eu coloquei as sacolas de compra na cozinha. Parecia que tinha corrido uma maratona. Uns minutos depois, eu comecei a sentir uma forte dor no peito. Muito forte mesmo. Na hora, eu me desesperei, estava sozinha em casa. A lembrança do Tiago sofrendo aquele ataque cardíaco no sítio veio na hora na minha mente. Meio que eu estava percebendo o que estava acontecendo comigo. Depois tudo ficou preto, se apagou. Aí eu acordei no hospital com a minha família ao meu redor e com o médico me falando que eu ganhei uma segunda chance na vida. Eu lembro que ele falava pausadamente que aquela segunda chance só valeria a pena se eu deixasse o cigarro. Pois caso contrário, como eu já disse no início desse vídeo, eu não veria meu filho crescer. Eu fiquei alguns dias no hospital, me recuperando. Obviamente, eu não tinha acesso a cigarro, mas viam aquelas ondas de querer fumar. E toda vez que tinha essa sensação, aumentava meu desespero. Aí eu pensava, como é que eu vou conseguir largar isso? Poxa, mesmo sabendo que se eu continuasse, eu ia morrer. Ainda me dava aquela vontade. Numa dessas noites que eu ficava olhando para o teto do hospital e refletindo como que eu tinha chegado naquela situação, eu pedi à enfermeira meu celular e entrei na internet para pesquisar sobre o vício do tabaco. Então, presta muita atenção, porque a partir de agora eu vou te falar como que eu descobri que é possível, com um método neurocientífico, largar o cigarro de maneira definitiva. Voltando para minha pesquisa, eu comecei a ler que o uso de chicletes, o que eu tinha utilizado para parar de fumar da primeira vez, tem uma taxa de sucesso de apenas 7% dos casos. Bom, é maior que a taxa do adesivo, que ajuda só em 6% dos casos de quem recorre a eles. Mas a coisa fica mais desoladora ainda quando você descobre que apenas 3% das pessoas que recorrem a remédios para se livrar dos males do cigarro, só 3% tiveram êxito. Então eu estava lá, com uma espada de nicotina sobre o meu pescoço, viciada, e sem saber qual que seria a solução para que eu largasse aquilo e ficasse viva. Quase desistindo já de continuar navegando na internet e me sentindo decepcionada com os tratamentos convencionais e, claro, ignorando os tratamentos milagrosos, acabou que eu cheguei em um site que me chamou a atenção. Nesse site, eu li algo
que fez, assim, muito sentido para mim. Tratamentos convencionais, eles são ferramentas e não são um método para tratar o vício em cigarro. Quer dizer, não há, assim, nada de errado em utilizar os remédios, os adesivos, chicletes, desde que não se jogue a responsabilidade da cura do vício nessas ferramentas. A responsabilidade é única e exclusiva do fumante, da sua capacidade de parar e, sobretudo, de vencer as armadilhas que o inconsciente prega, sabe, para sucumbir os sintomas da abstinência e voltar a saciar o padrão mental do fumante. Daí a necessidade de um método. Por exemplo, eu voltei a fumar porque eu estava em uma situação de carga emocional muito grande. Então, o meu cérebro, que sempre ligou, mesmo que de forma errada, o ato de fumar em algo que me trazia alívio, me induziu a pensar que eu devia abrir uma exceção. Tipo, eu vou ali fumar só esse. E o resultado, vocês já sabem como é. Viu como duas armadilhas do inconsciente agiram juntas? A armadilha de ligar o ato de fumar a algo prazeroso e o da permissão por recompensa, para aliviar uma situação. Nesse site, eu baixei um e-book, o programa Pare de Fumar. Nele continha um método, uma espécie assim de guia para reprogramar o cérebro a não cair mais nessas armadilhas. O fato é que, conscientemente, a gente sabe que o tabagismo faz mal, mas agimos condicionados a duas máximas que comandam o inconsciente, a dor e o prazer. Fazemos de tudo para evitar a dor e, ao mesmo tempo, tudo para ter prazer. Assim, a única forma de largar o cigarro e não ter mais a vontade de fumar é desassociar essa ligação entre o cigarro e o prazer. Toda vez que você toma a decisão consciente de parar de fumar, o seu inconsciente, ele manda uma mensagem que você está se privando de um prazer. E isso que acaba causando aquela dor, sabe? Aquilo que fazemos de tudo para evitar. A questão é que esse condicionamento está muito profundo no nosso inconsciente. E por isso que é necessário um método, um guia, sabe? Para te dar suporte na decisão de parar de fumar. Algo que te mostre onde estão essas armadilhas e como que você reprograma esse condicionamento limitante da sua forma de pensar. Eu quero ressaltar que esse book não é uma solução milagrosa. Ele não vai mudar a sua vida com um toque de mágica. A decisão de parar de fumar, ela ainda é responsabilidade sua. Mas definitivamente, com esse guia, nossa, mas esse caminho fica muito, mas muito mais fácil. Logo que eu saí do hospital, eu estava confiante que nunca mais eu ia colocar um cigarro na boca. Tinha feito os exercícios do guia para que eu vencesse a dependência comportamental e psicológica que o cigarro causava. E através desses exercícios, eu parei de associar o cigarro ao prazer. Eu também parei de associar o meu vício em fumar a eventos que antes necessitavam do consumo de cigarro. Tipo, eu vou fumar depois de uma reunião de trabalho. Vou fumar porque eu tô no bar ou durante um filme. E foi através desses exercícios que eu consegui reprogramar minha mente, com base na programação neurolinguística. Foi a forma que eu me vi livre do vício e consegui reconstruir o meu estilo de vida. Hoje eu posso falar que é a maior vitória da minha vida, mas foi sem dúvida ter largado o cigarro. Ainda mais sabendo que jamais eu vou voltar a fumar. Eu passei a ter uma vida mais saudável mesmo. Os alimentos passaram a ter mais sabor. Sabe aquele cheiro horrível de cigarro? Não estava mais impregnado nas minhas roupas, nas mãos, no meu cabelo. E com o tempo, eu fiz o Júnior ler o guia. E assim, com calma, no momento dele, ele também conseguiu parar. Nossa, mas foi tão bom para nossa vida de casal mesmo, até o beijo dele melhorou. E hoje, exatamente no dia que o Lucas está fazendo 5 anos, eu me propus a gravar esse depoimento. Para mim é importante falar tudo isso, porque eu sei exatamente qual que é aquela sensação de fracasso de parar de fumar da primeira vez e sucumbir à vontade de tragar um cigarro novamente. Hoje essa coisa não me faz mais falta. Eu não me sinto desconfortável quando alguém fuma perto de mim. Eu não ligo mais eventos com tabaco, como eu fazia antes. Nossa, antes eu não podia nem pensar em tomar um café sem estar com um cigarro já entre os dedos. Hoje isso não faz parte mais da minha vida.
Mas esse depoimento, ele não ia adiantar de nada se eu não pudesse te oferecer a mesma solução que me ajudou a mudar de vida, que me ajudou a me manter viva, na verdade. Vendo e participando, sabe, ativamente da vida do meu filho e da minha família. Até porque se você chegou até aqui, é sinal de que existe uma curiosidade grande da sua parte para ter acesso ao programa Parar de Fumar. Isso é uma excelente notícia, porque você está perto de se comprometer verdadeiramente com a decisão de parar. Assim, você pode estar pensando, quanto custa esse e-book? Você pode até elaborar o quanto valeria pagar por um método que pode te ajudar a parar de fumar. Eu me lembro que quando eu estava na cama do hospital, lendo o que o site me dizia, o que eu ia encontrar no e-book, eu cheguei a pensar que se o valor do guia fosse o que eu iria economizar durante, sim, uns 2 meses parando de fumar, 2 meses sem comprar mais cigarro, eu topava aquilo na hora. Isso daria mais ou menos uns R$10 por dia, ou 2 maços de cigarro. No mês, essa conta chegava a uns R$300, ou seja, R$600 em 2 meses. Não, pensa numa mulher desesperada. Eu estava disposta a pagar até R$600 no guia. Tamanha era a minha neura que não tinha mais nenhuma opção para largar o cigarro. Fazendo esses cálculos aqui, assim, rapidinho, caiu uma ficha aqui. Gente, como a gente gasta dinheiro sendo fumante, né? A gente nem percebe o quanto. Felizmente, eu descobri que o valor do programa era muito menor que isso. Não eram os R$600, não eram 500, não eram 200 ou nem a metade disso. A boa notícia é que se você assumir o compromisso com você agora de que vai parar de fumar e precisa desse método para te ajudar nessa decisão, basta clicar no botão abaixo desse vídeo e adquirir o programa por apenas R$ 97 em pagamento único. E você também pode dividir em até 10 vezes no cartão. É óbvio que você já percebeu que o valor do e-book é irrisório perto do benefício que ele pode te entregar, do que ele pode te ajudar na luta contra o vício do cigarro. Mas assim como eu fiquei na época, ainda assim, você pode estar na indecisão em fazer esse pequeno investimento na sua saúde e qualidade de vida. É normal, a gente já viu tantas fórmulas mágicas, soluções rasas por aí, né? Que a gente realmente acaba ficando com o pé atrás nessas horas. Mas como o investimento financeiro do programa era muito pequeno e o conteúdo que o site me apresentava fazia muito sentido em relação à ineficácia de qualquer tratamento que não cuida da reprogramação psicológica e comportamental do fumante, eu estava muito propensa a adquirir o guia quando eu estava naquele hospital. Mas o que realmente definiu minha decisão foi saber que se após 15 dias, se eu não tivesse sucesso com o programa, me dedicando, seguindo todos os exercícios, eu podia simplesmente pedir meu dinheiro de volta. Assim, de maneira simples mesmo, sem perguntas, sem burocracia, bastava enviar um e-mail para eles e avisar que eu não conseguia os resultados com o e-book e que eu queria meu dinheiro de volta. Na hora eu pensei, peraí, o que eu tenho a perder agora? Na verdade, eles estão assumindo todo o risco do processo. Estão se comprometendo com tamanha coragem na minha decisão que a única coisa que eu podia fazer era clicar no botão e me comprometer comigo também, do mesmo patamar que eles. E se algo não fosse como eu estava esperando, eu pedia meu dinheiro de volta. Simples assim. Bom, como você sabe, eu não pedi o dinheiro de volta. Na verdade, logo que eu comecei a ler o programa, a única coisa que me passava na cabeça era: meu Deus, como que isso é genial! E como é que eu não sabia disso até agora? Eu lia o e-book e já tinha certeza que aquilo ia me dar uma segurança. Sabe aquela segurança que eu precisava para mudar de vida para sempre, sem recaídas? Não foi fácil, não foi um passe de mágica, mas também foi muito mais tranquilo do que a primeira vez. Isso porque, ao reprogramar meu cérebro, eu não tinha mais aquele medo de que ia fraquejar ou voltar a fumar. Eu sabia que era para sempre. Então, para terminar esse meu depoimento, eu quero te fazer 3 perguntas. 3 perguntinhas rápidas para te ajudar a refletir melhor sobre essa decisão que você tem que ponderar nesse momento. Se você comprar esse e-book agora e não gostar, qual o impacto que isso vai ter na sua vida? Financeiramente, como eu disse, você não teria prejuízo,
porque você pode pedir o dinheiro de volta em até 15 dias. Provavelmente você poderia se frustrar por alguns minutos, e mesmo isso não sendo bom, não teria mais problema do que isso. Agora, eu quero que você preste atenção nas próximas 2 perguntas que eu vou fazer. Qual o impacto acontecerá na sua vida se você continuar fumando e não apostando que está diante de um método que pode te ajudar a se livrar do vício da nicotina? Ou seja, se você continuar fumando nos próximos anos, o que você acha que vai acontecer com você? Qual impacto essa decisão pode ter nos próximos anos? Pensou nisso? Agora a última pergunta. Você começou a fumar pelo prazer que o cigarro proporcionou. Só que se você está aqui agora vendo meu depoimento, já percebeu que está com um problema sério e se arrependeu dessa decisão. Você acha que pode pedir seu dinheiro de volta por essa decisão errada? Acha que a indústria do tabaco pode te devolver o investimento financeiro, emocional e, principalmente, sua saúde de volta, agora que você se arrependeu de ter começado a fumar? Claro que não, né? Percebeu, então, que você não tem mais nada a perder para tomar essa decisão de clicar no botão abaixo? O que você tinha a perder, a indústria do tabaco já tirou. E nunca mais você vai ter de volta. É hora de tomar uma decisão para agora, para daqui para frente. De mudar de vida por você, por sua família. É por isso que eu te convido a fazer o que eu e mais de 14 mil pessoas já fizeram, para largar de forma definitiva o cigarro. Clique no botão abaixo e busque a vida saudável e plena que você merece. Como eu sei que a sua decisão vai ser correta, eu só posso te desejar boa sorte. Então você ainda está aí? É natural. Às vezes ficamos indecisos quando vamos tomar uma decisão muito importante em nossas vidas. Muitas vezes precisamos de mais informações. Caso você ainda tenha dúvidas e precise de mais esclarecimentos, envie sua dúvida no nosso número de WhatsApp 44 99838 6230. 44 99838 6230. Envie sua mensagem agora, que responderemos imediatamente. Estamos aguardando sua pergunta.